Portugal enfrenta uma crise da habitação que afeta várias camadas da sociedade. Esta crise é caracterizada pela escassez de habitação acessível e pelos preços cada vez mais altos dos imóveis, especialmente nos principais centros urbanos do país. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo dos preços das casas em Portugal, especialmente em cidades como Lisboa e Porto. Esta tendência tem sido impulsionada pela crescente procura por parte de investidores estrangeiros e pelo aumento do turismo, o que tem exercido pressão sobre o mercado imobiliário e tornou a habitação menos acessível aos jovens e às famílias portuguesas. A oferta de habitação em Portugal não tem conseguido acompanhar a procura, o que tem contribuído para a escalada dos preços dos imóveis. Isso tem provocado uma grande crise da habitação e tem levado à exclusão de uma parte significativa da população do mercado imobiliário, tornando difícil para muitas pessoas adquirir uma casa própria. Muitas pessoas têm, por isso, recorrido ao mercado de arrendamento como alternativa à compra de casa, mas os preços do arrendamento também têm aumentado, tornando difícil para algumas famílias encontrar uma habitação acessível onde possam viver. A falta de habitação acessível é um dos principais motivos que levam as pessoas a viver em casas sobrelotadas. Com o aumento dos preços dos imóveis e das rendas, especialmente nos principais centros urbanos, muitas famílias não conseguem arcar com os custos de uma habitação adequada e acabam a ter de compartilhar espaços reduzidos com outras famílias ou inquilinos para reduzir as suas despesas. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, baseado nos resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, realizado no ano de 2023, 12,9% das pessoas viviam em alojamentos em que o número de divisões habitáveis era insuficiente para o número e o perfil demográfico dos membros do agregado, sendo este número 3,5 pontos percentuais mais elevado do que no ano anterior de 2022, em que apenas 9,4% da população vivia nestas condições. De acordo com o INE, o aumento da condição de sobrelotação em relação a 2022 ocorreu tanto em território continental quanto nas regiões autónomas, tendo sido, no entanto, mais significativo nos Açores, onde subiu 7,9 pontos percentuais, e na Madeira, onde subiu 7,3 pontos percentuais. As situações de sobrelotação que se verificam em muitas casas espalhadas por todo o país devem-se ao facto de existirem várias pessoas em Portugal com baixos rendimentos, que muitas vezes não têm condições financeiras para alugar ou comprar uma casa adequada para as suas necessidades. Em vez disso, acabam a viver em casas sobrelotadas, onde os custos são divididos entre várias pessoas para tornar o arrendamento mais acessível e reduzir as despesas. Por outro lado, a imigração que tem ocorrido em Portugal e a concentração de muitas pessoas em cidades e vilas onde não existe habitação suficiente para acolher toda a gente, pode obrigar as pessoas a terem de viver em condições de sobrelotação devido à falta de opções disponíveis. Nos principais centros urbanos portugueses, como Lisboa e Porto, a procura por habitação é alta e os preços dos imóveis são muito elevados. Isso pode levar as pessoas a viver em espaços sobrelotados, dado que os custos de adquirir ou arrendar uma casa nestas cidades são proibitivos para muitas famílias. De acordo com um estudo do Observatório da Sociedade Portuguesa, realizado entre julho e novembro de 2023, mais de um terço dos inquiridos refere gastar mais de 30% do rendimento do agregado familiar com o arrendamento ou o pagamento das prestações das casas. Também o barómetro da DECO Proteste, que inquiriu quase 7.000 pessoas em Portugal entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, chegou à conclusão que 3 em cada 4 famílias portuguesas sentiram dificuldades em pagar as suas contas no ano passado, sendo que quase 28% das famílias enfrentaram dificuldades para pagar os seus empréstimos bancários e 23% das famílias tiveram de lutar para cumprir o pagamento das rendas das suas casas. Quem também está a ter grandes dificuldades em garantir condições mínimas de estabilidade pessoal e profissional são os jovens portugueses. Para estes jovens, não existem perspectivas em alcançar um futuro melhor em Portugal, pelo que muitos deles optam pela imigração. Segundo o Observatório da Imigração, cerca de 30% dos jovens que se encontram na faixa etária dos 15 aos 39 anos já saíram do país e emigraram, o que corresponde a cerca de 850 mil pessoas, sendo que uma grande parte delas são extremamente qualificadas. A imigração sempre foi uma realidade para muitos jovens portugueses, mas nos últimos anos tornou-se uma escolha cada vez mais comum. Embora os salários baixos em Portugal sejam frequentemente apontados como o principal motivo para essa imigração, há uma série de outros fatores que contribuem para essa decisão, muito difícil. A cultura laboral em Portugal muitas vezes é caracterizada por longas horas de trabalho, falta de flexibilidade e pouca separação entre a vida pessoal e profissional.
Os jovens trabalhadores muitas vezes deparam-se com jornadas exaustivas e uma falta de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o que pode levar à procura de oportunidades em países com culturas laborais mais equilibradas. Por outro lado, o período da crise financeira global, particularmente entre 2008 e 2012, deixou uma marca profunda na economia portuguesa. Muitos jovens testemunharam as dificuldades dos seus familiares e conhecidos em arranjar emprego nessa altura, devido à instabilidade do mercado de trabalho. A incerteza sobre o futuro das empresas e a possibilidade de layoffs massivos ou falências continuam a ser preocupações persistentes para muitos trabalhadores portugueses, afetando em particular os jovens, que tipicamente têm vínculos mais precários. Em muitos setores em Portugal, as oportunidades de progressão de carreira são muito limitadas. Os jovens qualificados correm um risco elevado de ficarem estagnados nas suas carreiras, com poucas oportunidades de crescer ou desenvolver novas competências. Em contraste, vários países do centro e do norte da Europa oferecem melhores salários, bem como um ambiente mais propício para o crescimento profissional e para a valorização das competências dos trabalhadores. No que respeita ao mercado imobiliário em Portugal, a crise da habitação tornou a aquisição de uma casa própria como uma meta quase inalcançável para muitos jovens e famílias portuguesas, levando-os a considerar oportunidades em países onde o acesso à habitação é mais acessível quando comparado com os salários oferidos. No que respeita a Portugal, o custo de vida é especialmente elevado nos principais centros urbanos do país, em comparação com os salários oferecidos nessas cidades. Lisboa, por exemplo, tem um dos piores rácios de toda a Europa quando se compara o salário médio com o custo médio de arrendamento na cidade. Na atual situação do mercado imobiliário em Portugal, com preços e juros elevados, torna-se praticamente impossível aos jovens comprarem uma casa, dado os seus baixos salários e a precariedade dos seus empregos. No entanto, para aqueles que conseguirem juntar algum dinheiro, a opção de compra de casa poderá ser a melhor opção, quando comparada com o arrendamento, mesmo que isso implique começarem a viver em zonas mais afastadas dos centros e em apartamentos mais pequenos. A compra de uma habitação é impossível em muitos casos, mas para aqueles em que é possível, poderá ser uma alternativa melhor do que o arrendamento, numa perspectiva de futuro, dado que os preços terão tendência para crescer sempre no longo prazo. Frequentemente, os jovens e as famílias escolhem arrendar uma casa temporariamente na esperança de que as condições financeiras melhorem para que possam comprar uma casa própria no futuro. No entanto, ao fazerem isso, acabam por perder a oportunidade de beneficiar da valorização do imóvel ao longo do tempo, o que poderia servir como uma contribuição significativa para a compra de uma casa melhor, num período mais longínquo. Existem várias causas e potenciais soluções que são importantes para resolver os problemas da habitação em Portugal. Algumas das possibilidades são o Estado baixar os impostos, diminuir a burocracia e dar mais incentivos à construção, de forma a que seja possível construir prédios e vender as casas a um preço um pouco acima do custo. Por outro lado, eventuais incentivos à compra de casas podem não ser a melhor solução, visto que tendem a aumentar os preços e a agravar a situação no médio e no longo prazo. É necessário inundar o mercado imobiliário português com mais casas, de modo a aumentar a oferta. Construir mais habitação pública a preços controlados, e especialmente residências universitárias, é essencial. No entanto, essa eventual solução iria demorar anos a implementar. O problema da habitação em Portugal é de muito difícil resolução, e algumas das soluções teriam de passar por medidas muito musculadas por parte do Estado. Algumas medidas mais radicais de curto prazo seriam a proibição de venda de casas a fundos de investimento e a não residentes. Na verdade, o setor da construção é perfeitamente racional. Está a responder a uma procura que também é estimulada pelo Estado português. Caso não existissem estrangeiros ricos a vir para Portugal comprar casas, o público-alvo dos construtores imobiliários teria de ser diferente. As margens de lucro não iriam ser astronómicas e, caso quisessem vender casas, tinham de fazer as casas mais modestas para um público-alvo português. No entanto, no cenário atual, tudo o que é construção em Portugal teve a ideia de não fazer casas para pessoas com ordenados medíocres, como os portugueses, dado que conseguem obter lucros bem superiores se fizerem casas mais luxuosas destinadas a estrangeiros ricos. Esta é uma opção que não é feita apenas pelo setor da construção imobiliária, mas que se estende à restauração, à hotelaria, bem como a outros setores de atividades, em que o objetivo mais racional e lucrativo é tentar obter mais dinheiro proveniente dos estrangeiros. Existem, no entanto, outras soluções que não passam necessariamente pelo aumento da oferta habitacional ou pela redução da procura internacional.
Uma das medidas que poderia ajudar a resolver a crise da habitação em Portugal seria a de incentivar as empresas a saírem dos principais centros urbanos e a espalharem-se mais por outras zonas do país. Desse modo, não haveria necessidade de ter todas as pessoas concentradas a viver nas grandes cidades e nos subúrbios das mesmas, onde não existe habitação para todos, permitindo uma melhor distribuição de empregos e de pessoas ao longo de todo o país. Portugal tem provavelmente uma das piores redes ferroviárias da Europa Ocidental, o que se reflete na vida da maioria das pessoas. Enquanto na Europa Central e nos países nórdicos viver nos chamados subúrbios é uma experiência funcional, em Portugal, onde se mistura a centralização das oportunidades de trabalho na capital com redes de mobilidade com muitas limitações, tal implica perder 2 a 4 horas diariamente em transportes. As próprias deslocações dentro da capital tendem a ser medíocres, com largas extensões da cidade a não serem cobertas por redes de metro que, onde existe, possui tempos de espera muito elevados, especialmente fora das horas de ponta. O serviço de autocarros também é pouco fiável, com atrasos significativos. Assim, existem em Portugal poucos incentivos para largar os carros. Os serviços utilizados diariamente em massa, como a linha de Sintra, sofrem constantemente de sobrelotação, com horários que já não se enquadram minimamente com a procura pelo serviço. A sobrelotação é assim uma experiência normal e expectável num serviço como o metro e como o comboio. Num serviço suburbano, que implica viagens de mais de meia hora para muita gente, não é, nem pode ser o normal. Todos estes fatores provocam uma diminuição da qualidade de vida dos portugueses, um aumento dos custos, acentuando dessa forma a procura por soluções para si mesmos que lhes permitam alcançar um futuro melhor. Para muitos portugueses, a imigração não é apenas uma procura por melhores oportunidades de emprego, mas também uma estratégia para alcançar um objetivo muito específico: adquirir fundos suficientes para comprar uma casa própria em Portugal. Longe de ser uma jornada simples, este processo envolve sacrifícios, planeamento e, às vezes, desafios inesperados. Vários dos imigrantes portugueses que decidem procurar oportunidades no estrangeiro têm tipicamente objetivos comuns: a procura por uma vida melhor, mantendo o contacto com as suas raízes, enquanto trabalham arduamente para poupar o suficiente para poder mais tarde voltar numa posição mais confortável a Portugal. Muitos portugueses conseguem poupar várias dezenas de milhares de euros ao longo de anos no estrangeiro, mesmo mantendo um estilo de vida ativo e participando em atividades sociais nos países onde estão inseridos. Estes portugueses não se privam de fazer viagens regulares a Portugal e de ter férias, mas também não adotam a mentalidade de trabalhar incansavelmente apenas para acumular riqueza. Após alguns anos no estrangeiro, este tipo de abordagem equilibrada permite-lhes retornar a Portugal e adquirir uma casa própria onde possam viver, utilizando para isso as suas poupanças que acumularam ao longo dos anos no estrangeiro. No entanto, nem todos os casos são bem-sucedidos. Alguns imigrantes são confrontados por vezes com desafios financeiros e familiares, apesar de terem formação superior e experiência profissional, e não conseguem poupar assim tanto dinheiro enquanto estão imigrados, principalmente devido à falta de oportunidades de emprego em alguns setores e às despesas familiares. Ainda assim, para aqueles que conseguem estabelecer-se em empregos bem remunerados, a oportunidade de poupar é real. Aqueles que conseguem encontrar estabilidade financeira no exterior, as recompensas podem ser significativas. Trabalhos qualificados em empresas de boa reputação em países como o Luxemburgo ou a Suíça podem permitir que os imigrantes economizem quantias impressionantes todos os meses, sendo desse modo possível acumular uma considerável poupança ao longo dos anos, transformando os sonhos de possuir uma casa própria em Portugal numa realidade facilmente alcançável. A imigração como um meio de poupar para a compra de uma casa em Portugal pode ser um caminho viável para muitos. No entanto, é essencial abordar essa aventura com realismo, determinação e um plano bem elaborado para garantir o sucesso a longo prazo. Com o planeamento adequado e as oportunidades certas, aqueles que escolhem este caminho de imigração podem eventualmente voltar mais tarde com os recursos necessários para construir um futuro sólido e seguro em Portugal.